O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher. Mas ninguém perguntou: "Que desejas?" ou "Por que falas com ela?" Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: "Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo?" O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: "Mestre, come." Jesus, porém, disse-lhes: "Eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis." Os discípulos comentavam entre si: "Será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer?" Disse-lhes Jesus: "O meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses e aí vem a colheita? Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos, eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia e outro o que colhe." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: "Ele me disse tudo o que eu fiz." E muitos outros creram por causa da sua palavra e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Antes de adentrarmos nesse evangelho, existem alguns dados históricos, geográficos e culturais que nos ajudam a compreender melhor o que aqui está acontecendo. O povo de Deus, ou as 12 tribos de Israel, eram tanto divididas em 12 tribos, as tribos dos filhos de Jacó, os chamados filhos de Israel. 10 dessas tribos, as tribos do norte, foram profundamente invadidas por povos estrangeiros, especialmente pelo Império Assírio. E em meio a essas invasões, acontecia uma profunda miscigenação, ou seja, pessoas que se casavam com
povos estrangeiros e perdiam, por assim dizer, a pureza da raça do povo judeu. Mas não somente isso. Eles eram profundamente invadidos também por aspectos culturais desses povos e também aspectos religiosos. De tal modo que, em meio a essa realidade de mistura, o povo judeu, e aí sim as tribos do sul, não aceitavam esses povos do norte, chamados de samaritanos, essa região da Samaria. Aqui a gente entende por que é tão esquisito Jesus, sendo judeu, conversando com uma samaritana, porque esses povos não tinham relação, evitavam contato e nem se falavam. Mas existe um outro dado. Um poço, naquela época, numa cidade, talvez para entendermos melhor agora, era o lugar onde, em geral, homens solteiros iam para encontrarem pretendentes para o casamento. Se percebe isso, por exemplo, por dois aspectos do Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés encontra sua mulher Zípora exatamente num poço. E também Rebeca vai ser encontrada para casar-se com Jacó num poço. Isso porque, naquela época, as mulheres que cuidavam desses afazeres domésticos precisavam de água para lidar com esses afazeres domésticos. E, em geral, não ia a matriarca da casa. Pela idade, pela autoridade, costumava ir a filha solteira e mais jovem. Então ela ia buscar água no poço. Então, naturalmente, rapazes sabiam que moças solteiras iam ao poço pegar água. E ali, de modo geral, se tornava o lugar de conhecer, de ter um primeiro contato e também, possivelmente, de onde surgiria um casamento. Guardem estes dados. Agora, nós entramos propriamente no Evangelho. Jesus está na região dos samaritanos, mas não entra na cidade, fica no poço. Os seus discípulos é que vão à cidade buscar comida, buscar água para se alimentarem. Mas não somente isso, Jesus também não entra na cidade porque ele já está sendo conhecido no povo judeu. Então ele evitava entrar nas cidades, exatamente, sobretudo na cidade dos samaritanos, para que não sofresse nenhum tipo de agressão. Ele era tido como alguém do povo judeu e não do povo samaritano. Jesus encontra-se com aquela mulher e fala com ela. Esse já é o primeiro dado estranho, e ela no primeiro momento retruca Jesus. Ora, você sendo judeu quer falar comigo que sou samaritana? No segundo momento, Jesus pede a ela água, e ela dá um outro fora em Jesus. Você está aqui, não trouxe nem balde para pegar água nesse poço? Como é que você agora ainda me pede água e ainda vem para cá sem esse balde para pegar água no poço? Ao que começa esse diálogo. Gostaria que tentássemos nos ater a alguns detalhes. Em primeiro lugar, quando Jesus pede água e ela lhe nega, Jesus vai falar para ela de si, mas sobretudo falando de uma realidade de uma água que, se ele desse para ela, ela nunca mais teria sede. Jesus chama a atenção dela, ela começa a se questionar: como é que pode uma água que não dá mais sede? Isso seria maravilhoso, ela já não precisaria voltar àquele poço mais para pegar água. Jesus aqui, e no primeiro momento ela não compreende, mas Jesus aqui não está falando desta água somente que ela fora pegar ao poço, mas Jesus está falando de algo mais profundo, de uma água viva, e ela ainda não consegue compreender o que significa essa água viva. Pensava ela que talvez fosse uma espécie de um córrego, porque assim também era chamada, não uma água parada do poço, mas um córrego, um riacho de água que corre, também poderia ser entendido como água viva. Ela não consegue compreender a profundidade daquilo que Jesus lhe quer transmitir. Mais um pouco à frente no diálogo, nós veremos Jesus falar para ela dessa fonte de água viva que quem beber nunca mais terá sede. E ela, nesse momento, começa a se interessar. Notem que ela deu um passo. Primeiro não queria falar, dava foras em Jesus, e agora começa a se interessar. Que água é essa? Que água viva é essa que ele pode me oferecer e a qual eu nunca mais terá sede? Ela começou a dar um primeiro passo na direção de Jesus. Ao menos começa a abrir o seu coração para conhecer Jesus, ou conhecer aquilo que ele lhe quer falar. Num segundo momento,
Jesus vai pedir a ela que chame o seu marido. Que chame o seu marido e que volte ali, para que também ele de algum modo conheça essa fonte de água viva. E ela diz que não tem marido. Nesse momento, Jesus diz a ela: disseste bem, tiveste 5 e o que tens agora não é teu. Jesus está tocando o profundo da vida daquela mulher, uma situação que ela vivia que era um tanto vergonhosa. Uma mulher que não estava no poço porque era solteira, mas porque vivia uma situação de adultério. Agora, notem um outro detalhe. Não sei se notaram que horas são. Meio-dia. Normalmente, as moças que iam pegar água no poço, até mesmo para lidar com os afazeres que teriam o dia todo, costumavam ir logo pela manhã, não é verdade? O sol ainda está um pouco mais ameno. Iam pela manhã, pegavam a água e iam fazer os afazeres domésticos, ou mais ao final do dia. Mas o que faz essa mulher ir ao poço ao meio-dia? Momento do dia que é mais quente, o sol está a pino. Pois bem, ela ia nesse horário porque era o horário que ninguém ia. Era o horário em que ela não seria vista por praticamente ninguém. Ela vivia uma situação de pecado público, era uma adúltera. E não somente isso, ela não queria ser olhada, ela não queria ser julgada. Por isso vai ao meio-dia. Naquele momento, Jesus toca o profundo do coração dela. Fala do seu pecado, mas fala daquilo que ninguém sabia e que ela não queria que ninguém soubesse. Abrindo um breve parênteses, o povo samaritano, em meio a essas invasões e miscigenações, acaba conhecendo os deuses dos povos assírios, que eram exatamente 5 deuses, 5 divindades que os assírios tinham. Essa fala de Jesus toca a vida da mulher, mas de algum modo está tocando a vida dos samaritanos, que tinham 5 deuses dos assírios, e o que eles agora têm nem é deles, porque eles estavam esquecendo do Deus de Israel, do Deus de Jacó, do Deus de Abraão, de Isaac. 5 deuses que nem Deus são agora. E aquela mulher agora, nesse momento, começa a ficar intrigada. Veja que ela dá mais um passo agora na direção de Jesus. E naquele momento, quando ela percebe que Jesus conhece mais, que Jesus está entrando muito na vida dela, notem vocês no Evangelho, ela muda de assunto. Ela não quer que Jesus entre nessa área tão delicada e até vergonhosa da vida dela. E ela começa a perguntar a Jesus qual seria o lugar do culto, qual seria o lugar onde se adoravam. Porque os judeus diziam que era lá em Jerusalém que se deveria adorar, mas os samaritanos fizeram até um templo para si, no templo de Garizim. Eles negaram aquele templo de Jerusalém, o templo de Israel, e agora criaram um templo para si na Samaria. Onde é que se deve adorar? Lá ou cá? Ao que a resposta de nosso Senhor vai dizer: nem lá, nem cá. Agora, os adoradores que o Pai procura são aqueles que adorarão em espírito e em verdade. Notaram? Aquela mulher tenta fugir do assunto que toca a sua vida e o seu coração, mas Jesus lhe traz agora e faz com que ela dê um passo. Notem, eu gostaria que vocês notassem como esse diálogo vai evoluindo e crescendo na direção onde nosso Senhor queria que fosse. Ela tenta fugir, mas o assunto vai exatamente na direção que nosso Senhor quer. Agora, ele vai falar da adoração a Deus, que é uma adoração verdadeira, que é uma adoração em espírito e em verdade, não só em Jerusalém, não só na Samaria, mas uma adoração de um coração verdadeiramente aberto a Deus. E agora, chegamos ao último momento dessa história e desse diálogo. Agora, quando ela percebe que Jesus tem algo diferente, ele não se deixou levar por preconceitos. Sendo judeu, falou com a samaritana. Ele, apesar de ser um homem aparentemente solteiro, falando com uma mulher solteira no poço, em momento algum levou aquele diálogo na direção de um matrimônio. Depois, ele começa a mostrar para ela uma realidade maior do que a que ela imaginava, uma realidade espiritual. E aquele homem, ele conhece demais, ele conhece o interior, ele conhece o coração.
Agora, vem a pergunta: Senhor, eu vejo que és um profeta. Eu vejo que conheces algo que os outros não sabem. O Senhor consegue ver algo da minha vida que ninguém vê, que ninguém sabe, e que eu até tento esconder vindo a esse poço ao meio-dia. É esse o momento agora. O momento em que ela começa a falar do Messias. Porque tanto os judeus quanto os samaritanos, apesar do seu culto misturado com o culto dos povos assírios, acreditavam na vinda do Messias. Agora é o momento. Quando ela começa a falar ou a questionar sobre o Messias, Jesus responde a ela: sou eu que te fala. Agora tem um detalhe muito sutil. Tem um detalhe que é o seguinte: quando Jesus responde a ela, no grego ao qual o evangelho foi escrito, Jesus responde com as mesmas palavras que Deus respondeu a Moisés quando falou com ele na sarça ardente: eu sou o que sou, eu sou aquele que te fala, aquele que te fala, eu sou. Notem isso. Jesus responde àquela mulher com o mesmo termo que Deus utiliza para falar com Moisés na sarça ardente, quando disse o seu nome a Moisés. E agora aquela mulher entendeu tudo. Ele não é só um profeta, ele não é um homem que está ali procurando casamento no poço, ele é o Messias. Verdadeiramente o Messias está diante dela. Agora, aquela mulher que chegou ali com o seu coração fechado, resistente, tentando tirar aquele homem de perto de si, agora não somente descobre o Messias, mas mais ainda, vai contar à cidade inteira que encontrou o Messias. Notaram o que está aqui acontecendo? Um crescimento na fé, uma descoberta de Jesus como Messias, como Filho de Deus, como aquele que veio para ser o nosso Salvador. Agora, os apóstolos também estão voltando e não entendem aquilo que está se passando. E Jesus agora vai falar para eles que já não precisa daquele alimento que eles foram buscar. Ele tem um outro alimento, ele tem uma outra fome. Notaram? Primeiro ele chega com sede ao poço. Agora ele diz que nem tem sede e nem fome. Ele tem um outro alimento. O alimento de nosso Senhor. Papa Leão XIV, agora há pouco falava isso lá no Vaticano quando rezava o Ângelus. Ele tem sede. Ele tem fome, sede e fome de almas. Ele tem sede e fome de que nós possamos amá-lo, de que nós possamos buscá-lo. Aquela mulher que ali estava no poço, estava com o seu coração sedento não só da água daquele poço, mas sedento de sentido, de verdade. Aquela mulher não tinha tanto sentido na sua vida, e agora, aquela que chega com o coração fechado, vai correndo para a cidade, contar para todo mundo: eu encontrei um homem, ele falou da minha vida, ele é o Messias. Um coração profundamente transformado por um encontro com o Senhor. E agora, eu termino com um detalhe. Jesus, quando vai falar para os seus apóstolos de uma colheita, o campo já está dourado, está na hora de ser colhido. Alguém semeou, mas agora nós temos que colher, e eu estou mandando vocês colherem. Os estudiosos da Sagrada Escritura dizem o seguinte: que Jesus está falando de um plantio que foi feito por Moisés no Antigo Testamento. Moisés plantou aquela semente, e aquela semente agora já brotou, já está pronta para ser colhida. Que semente é essa? A semente daquele povo que Deus escolheu no Antigo Testamento, e agora nosso Senhor veio colher, porque Ele é o Messias, Ele que dá sentido a toda a verdade da vida daquelas pessoas. Agora, enfim, está na hora da colheita. O encontro final da cidade que veio ao encontro de Jesus agora, trazido por aquela mulher que há poucos momentos nem acreditava, e agora não somente acredita, como leva outros ao encontro com nosso Senhor. Eu termino dizendo, amados irmãos e irmãs, que esse evangelho é colocado exatamente na época da Quaresma, quando a igreja está preparando
os catecúmenos, aqueles que na noite da vigília pascal serão batizados e receberão a Eucaristia, a Crisma, os sacramentos. A igreja aqui está falando da sede que a humanidade hoje tem de Deus, só que é uma sede que às vezes nem sabe que tem. Quem diz isso é Santo Agostinho. Sedento, inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti, enquanto não encontra a ti. Madre Teresa de Calcutá, em todas as casas das irmãs de Calcutá, no altar sempre tem a cruz, como toda a igreja, e ao lado da cruz tem uma frase: tenho sede, I thirsty, eu tenho sede. Pois bem, ele tem sede de nós, sede do nosso encontro com ele, porque quando nós vamos ao encontro com ele, ele é capaz de saciar a nossa sede, porque ele, como mesmo diz no Evangelho, ele é a fonte de água viva, uma fonte que quem beber nunca mais terá sede. Se hoje você chegou a essa igreja com sede que você nem sabe que tem, sede que você nem sabe do que, a tua sede, que é sede de eternidade, que nada nesse mundo poderá saciar, nenhum bem, nenhuma pessoa, nenhum lugar, nada nesse mundo pode saciar a nossa sede, porque a sede que o coração do homem tem é sede de eternidade, sede que só nosso Senhor pode saciar. Que nesse domingo da Quaresma, caminhando rumo à terra prometida, caminhando a Jerusalém para celebrarmos a Páscoa, este encontro com o nosso Senhor, na palavra, na Eucaristia, no irmão, na igreja reunida, possa saciar a nossa sede de eternidade. Um instante de silêncio, peçamos àquele que é fonte de água viva, que sacie toda sede do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.